Oh, salve, salve, amigos da TV Sonic, amigos da TV 247, boa tarde. Este é o programa da TV Sonic de leitura dos jornais. Geralmente acontece de manhã, mas hoje, excepcionalmente, acontece agora, à tarde. Mas como eu faltei ao programa da manhã, eu compensei compondo uma paródia e vou cantar para vocês em primeira mão, exclusivamente para vocês, a paródia que eu fiz hoje. Mas vamos ver primeiro. Eu acho muito chato ler jornal nessa hora da tarde, né? Geralmente de manhã. Mas só para não dizer que não li jornais, olha, uma matéria que eu achei interessante aqui no Globo é o seguinte, ó, sobre o assassinato do músico Evaldo Rosa e a fuzilaria sobre o seu carro, sobre a sua família. Militares começaram a atirar em carro a 250 metros de distância. Olá, Wilkins Diegues, tudo bem aí? Laudo aponta que o carro do músico Evaldo Rosa começou a ser alvejado por uma guarnição do exército a 250 metros de distância, colocando em risco todo mundo que passava por ali. Essa matéria está na página 13 do Globo. Olha a capa do Globo de hoje. César, Fábio Miller, Liliana Paiva Peixoto, Luiz Carlos. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Página 13. Daqui a pouco vou cantar a paródia do Lobo Bobo, lembra? Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. Chapeuzinho de maiô. Ouviu Ronaldo Boscoli e Roberto Menescal, é claro. Daqui a pouco a paródia, Moro Bobo. Perícia aponta que primeiro disparo feito por militares cruzou a área do piscinão de Deodoro antes de atingir um músico. Matéria de Rafael Soares do Globo. Isel Pinheiro do Centro do Mundo, salve, salve. Moisés dos Santos, salve, salve. O primeiro tiro que atingiu o músico Evaldo Rosa nas costas foi disparado a 250 metros de distância do carro em que ele e sua família estavam, na 7 do mês passado, quando iam para um chá de bebê em Guadalupe. A bala de fuzil atravessou a área do piscinão de Deodoro e fez o motorista perder os sentidos. Os militares que mataram Evaldo também acertaram o gradil do piscinão, podiam ter matado mais gente. E por 8 vezes o muro de um depósito da Conlurb. As informações constam de laudos periciais elaborados pelo Exército, que fazem parte do inquérito sobre o caso. Os disparos começaram quando o carro dirigido pelo músico estava na esquina da Travessa Brasil e seguia para a estrada do Camboatá. É mais ou menos isso aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Logo após o veículo dobrar uma esquina, Evaldo foi alvejado. A bala entrou pela caixa de rodas na parte de trás do veículo, atravessou o banco do motorista e o acertou. Outros tiros de grande potência chegaram a varar o carro de uma ponta a outra. Segundo a investigação, quando fizeram os primeiros disparos,
Os 12 homens do exército haviam acabado de trocar tiros com homens que tinham roubado um veículo semelhante, num sinal de trânsito da estrada do Camboatá. A mulher e o sogro de Evaldo, nos depoimentos que prestaram ao Ministério Público Militar, afirmaram que sequer notaram o assalto. Para as promotoras Naila Nassif Palma e Andréia Helena Blum Ferreira, que assinaram a denúncia contra os militares pelos homicídios de Evaldo e do catador Luciano Macedo, que tentou socorrê-lo, houve excesso dos militares. Aspas. A conduta dos denunciados desrespeitou o padrão legal de uso da força e violou regras de engajamento previstas para operações análogas, em especial o emprego da força de forma progressiva e proporcional e a utilização do armamento, sem tomar todas as precauções razoáveis para não ferir ninguém. Esse documento foi recebido pela Justiça Militar anteontem, sábado. Os demais disparos do carro foram dados de uma distância bem menor. Segundo a investigação, após a fuga dos assaltantes em 2 carros brancos, os militares os perderam de vista e embarcaram novamente numa viatura. Pouco depois, os militares viram o carro de Evaldo a quase 300 metros de distância. O veículo, já atingido, estava parado, com o músico inconsciente ao volante. Nesse momento, Luciano tentou socorrer o músico. Segundo a perícia feita no local, a viatura parou a 43 metros do carro e os militares desembarcaram. Logo em seguida, começaram a disparar. Então, a 43 metros agora do carro, que já estava parado, motorista alvejado por um tiro, e eles começaram a atirar. Acertaram Luciano, 3 tiros acertaram Luciano e outros 8 atingiram Evaldo. De acordo com a perícia do Exército, o carro do Evaldo foi perfurado por 62 tiros. No total, os 12 militares fizeram 257 disparos. Os militares afirmaram que só atiraram novamente porque Luciano estaria com a pistola e teria tentado atacar a patrulha. Nenhuma arma, contudo, foi apreendida. A mulher do Luciano, Daiane O'Hara, disse que os militares mentiram. Mataram o Luciano no mês passado. Agora querem matar meu marido de novo, dizendo que ele era bandido. Mas a investigação mostra que isso não é verdade. 9 dos 12 militares envolvidos no caso estão presos. Todos respondem por duplo homicídio e omissão de socorro. No estado de São Paulo, tem uma entrevista do Flávio Bolsonaro. Olha aqui.
e atacando, como sempre. A família Bolsonaro sempre ataca. Ele ataca o Ministério Público. Ó, Flávio Bolsonaro diz que o Ministério Público o ataca para atingir governo. Vejam só, não teve nada a ver com o governo. Esse caso foi apurado durante a campanha, não tem nada a ver com o governo. Mas ele, como sempre, como toda a família Bolsonaro, distorce os fatos. Ele, o irmão, os dois irmãos, o pai, eles distorcem os fatos. Senador Flávio Bolsonaro tenta obter autorização da Justiça para quebrar seu sigilo bancário. Com o objetivo de dar verniz e legalidade à investigação que envolve o ex-assessor Fabrício Queiroz. Para que o pedido, se meu extrato já apareceu na televisão? Perguntou em entrevista a Renata Agostini. Flávio disse que alguns integrantes do Ministério Público têm objetivos políticos. Minha chateação é com alguns integrantes do Ministério Público que estão tentando atacar minha imagem para atacar o governo Bolsonaro. Infelizmente, tem militância política em tudo quanto é instituição. Segundo ele, o Ministério Público está esculachando o judiciário toda hora. Em seu caso, e o judiciário não faz nada. Filho mais velho do presidente, Flávio passou a ser investigado após o COAF identificar movimentação financeira atípica em sua conta corrente e na conta de Fabrício Queiroz. O caso foi revelado pelo Estado. Ele nega que tenha pedido a seus funcionários parte do salário e diz que Queiroz tem que se explicar. Talvez tenha sido meu erro confiar demais nele. Sobre as opiniões, sobre as manifestações de Carlos Bolsonaro na internet, Flávio disse que a opinião do irmão não pode ser interpretada como palavra do governo. É para confundir, não se sabe se é palavra do governo, se não é. Página 4. Aqui. Esse é o Flávio Bolsonaro falando ao Estadão. O amigo do Queiroz. Viste uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada, todo pimpão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Então a entrevista é de Renata Agostini. Onde está Fabrício Queiroz? Pergunta a repórter. Como é que eu vou saber? Ele tem um CPF, eu tenho outro. A última vez que falei com Queiroz foi quando, após a cirurgia do câncer, liguei para saber se estava tudo bem. E nunca mais falei com ele. Não sei onde está, não tenho informação. Mas ele trabalhou mais de 10 anos para o senhor. Sim, trabalhou. Ele tinha a minha confiança. Ele não tem mais? Está demonstrado que não é merecedor dela. A demora dele em falar me atrapalhou muito. Fui sendo fritado enquanto ele não falava nada. Ok, mas o senhor não é investigador. Para o senhor, não era importante entender o que de fato aconteceu? Era importante. Mas aí ele descobriu o câncer, foi operar. E eu não falei mais com ele. Por que não procurar Natália Queiroz, que também foi sua funcionária, para ela explicar?
Queiroz tinha muita autonomia no gabinete para escolher as pessoas, principalmente as equipes de rua. Ele geria tudo e me pedia: poxa, dá para colocar minha filha para trabalhar? Abria espaço no meu gabinete e eu, na confiança, dizia: pode colocar. Óbvio que cobrei, mas ele não me deu as explicações precisas à época. Me deu de forma genérica. Talvez meu erro tenha sido esse, confiar demais nele, sem dúvida. Ele tinha confiança de seu pai? Com certeza. Ou não teria vindo trabalhar comigo. Ele convivia mais comigo. Mais de 10 anos trabalhando comigo quase todo dia. Eu estava mais junto com Queiroz algumas vezes do que com a minha família. A relação foi sendo construída, de confiança. Mas não tinha como prever, como ainda não há como ter convicção de que houve ilegalidade. Aí diz a repórter: Queiroz primeiro não quis falar nada. Depois falou que vendia carros. Em seguida que pegava o dinheiro para aumentar o gabinete. Não é estranho? Aí diz o Flávio: acho estranho. Ele tem que explicar qual é a verdade. Pergunta a repórter: esse é o tsunami que o presidente disse que pode vir na semana que vem? De jeito nenhum. Não tem nada a ver. Ele estava falando do MP 870, da reorganização dos ministérios. Por que o senhor resolveu falar agora? Vejo a intenção de alguns do Ministério Público de me sacanear, de mais uma vez colocar em evidência coisas que não fiz. Meu processo corre em sigilo, mas os caras vazam tudo. O judiciário entendeu que o caso deveria prosseguir no Rio. Aí o Flávio: sou a favor de qualquer investigação. Sempre estive aberto para prestar informações. Só que quebraram meu sigilo bancário sem autorização da justiça e expuseram isso em rede nacional. Como me defendo? Minha intimidade ninguém respeita? Minha chateação é com alguns integrantes do Ministério Público que estão tentando atacar minha imagem para atacar o governo Bolsonaro. Infelizmente, tem militância política em tudo quanto é instituição. O Ministério Público está esculachando o Judiciário toda hora, em meu caso, e o Judiciário não faz nada. O senhor reclamou dos vazamentos, mas disse também que é algo fácil de explicar. Por que não abrir mão do seu sigilo? Fui para a televisão e expliquei passo a passo. Está eternizado. Por que estão querendo agora pedir autorização para quebrar o judiciário, se meu extrato já apareceu na televisão? Eles querem requentar uma informação que eles conseguiram de forma ilegal. Como viram a cagada que fizeram, querem requentar. Dar um verniz de legalidade naquilo que já está contaminado e não tem mais jeito. Não tem outro caminho para a investigação a não ser ela ser arquivada. E eles sabem disso. Mas como o senhor pode afirmar que ela vazou informação? Posso. É dar vista ao Ministério Público e quase que imediatamente cair na imprensa. Estou sendo vítima no Rio de Janeiro de perseguição implacável. E a repórter pergunta: houve rachadinha? Devolução do salário de servidores? Claro que não. Queiroz estava na mesa quando empresários queriam doar alguns milhões de reais na campanha. Neguei na frente de todo mundo. O que isso tem a ver? Ela perguntou da rachadinha, ele perguntou de... Ele respondeu empresário. O que isso tem a ver?
Ele estava vendo qual era a minha postura. Se eu quisesse dinheiro, eu aceitava. Essa história de rachadinha não tem liga com o histórico do nome Bolsonaro. Não tem por que o Queiroz ter feito isso. Se fez, foi sem o meu consentimento. O COAF, diz a repórter, identificou movimentação que seria acima de sua renda. De onde vem seu dinheiro? Não tem nada de atípico. Vem de minha atividade parlamentar e da minha empresa. Quanto vem da empresa? Prefiro não falar, porque é meu patrimônio particular. Não tem por que ficar falando aqui quanto ganho, deixo de ganhar. Declaro tudo a Receita. Nunca tive problema nenhum com o fisco. O senhor empregou mulher e filha de um policial acusado de integrar a milícia. Qual a sua relação com o Adriano da Nóbrega? Conheci em 2003. Era acusado de ter matado o trabalhador e, na verdade, era traficante. Queiroz me apresentou. Quer dizer, matou um traficante não é assassinato. Matou um traficante. Não era um trabalhador. Queiroz me apresentou. Resolvi abraçar a causa e homenageei. Resolveu abraçar a causa de um assassinato. Ele resolveu abraçar a causa de um assassino. Ele matou, não foi um trabalhador que ele matou, foi um traficante. Aí pode. Resolvi abraçar a causa e o homenageei. Homenageou. Ele agora está sendo acusado de um monte de coisa. Se estiver errado, que a lei pese sobre ele. Se estiver errado. É o chefe acusado pela polícia do Rio de Janeiro de ser o comandante do escritório do crime. Para Flávio Bolsonaro, ele tem dúvida se o cara fez alguma coisa, homenageou porque ele matou um traficante e não um trabalhador, abraçou a causa. Impressionante. Queiroz teve elo com milícia? Claro que não, né? Bem, que eu saiba não. Só me falta mais essa. Queiroz miliciano. Ele sempre foi policial? O Congresso tirou o COAF de Sérgio Moro, concorda? Eu estava na mesa quando o Moro conversava com Jair, recém-eleito, e pediu para levar o COAF. Jair falou, problema nenhum, é seu. Nunca tínhamos ouvido falar de COAF na vida. Óbvio que esse relatório é uma derrota política para o governo. Ainda teremos a discussão em plenário. Meu voto é do governo. O senhor tende a apagar incêndios criados por seu irmão Carlos? Pergunta a repórter. Carlos coloca nas redes sua opinião, que nem sempre é do presidente ou a minha. Meu trabalho é fazer a ponte. Demandas legítimas ajudo a levar. Não sou de ir para a internet lavar roupa suja. Gosto de trabalhar as coisas olhando no olho. A postura do Carlos não pode ser interpretada como palavra do governo. Essa é a entrevista do Flávio Bolsonaro ao Estadão. Veste uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada todo pimpão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia, só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Que conversinha, né, do Flávio Bolsonaro. Agora vejam, olha, uma notícia aqui incrível. Brasil conquista mundial de revezamento no Japão, de 100 metros. Nunca aconteceu que eu me lembre. Equipe nacional, revezamento 4 por 100 metros, superou os britânicos, atuais campeões do mundo. Olha aqui, os 4 brasileiros.
campeões mundiais de revezamento. Sempre ganhou Jamaica, Estados Unidos. Os ingleses, campeões mundiais. E o Brasil hoje ganhou, ontem, em Yokohama. Competição bienal de revezamento em Yokohama, no Japão. Bolsonaro, o negócio do Moro. Bom, daqui a pouco a parada do Moro. Daqui a pouco a paródia do Moro. Olha aqui, não parece o Ronaldinho Gaúcho? Eu, quando vi a foto, pensei que fosse o Ronaldinho Gaúcho, mas não é. É a benzedeira Ana Maria Lemes, em sua casa. Benzedeira. Luiz Weber escreve: de presidenciável, ex-juiz vira refém. Bolsonaro furou o balão de Moro. A indicação para o STF vai submetê-lo ao ritual do beijamão 18 meses antes da hora. É uma eternidade. E ele precisará de 41 votos no Senado para assumir. Vocês se lembram do Lobo Bobo, né? Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli. Lobo Bobo era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. Bem, então hoje, com todo esse noticiário aí sobre o Moro, primeiro o Bolsonaro deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes, ao Milton Neves, dizendo que prometeu, né, quando convidou o Moro para ser ministro, prometeu que a próxima vaga do STF seria dele. Hoje o Moro está dizendo que não pediu nada, isto é, que não foi ele que pediu Bolsonaro, e sim que Bolsonaro ofereceu. Seja como for, aqui vai a paródia Moro Bobo. Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém. Só era um Zé ninguém, mas arriscou e logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele logo aceitou um belo ministério, o que era um despautério, mas Moro escutou Bolsonaro avisar: só vai pro STF se fizer o que eu mandar. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro é o mito, é o primeiro, é o maior. Bolsonaro percebeu que Moro bobo que Moro já se derreteu. Pra você ver que toga é um vício como droga. Só posso lhe dizer, Bolsonaro agora traz um Moro na coleira que não julga nunca mais. Um Moro na coleira que não julga nunca mais. Esse é o Moro Bobo. Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém. Só era um Zé ninguém, mas arriscou e logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele logo aceitou um belo ministério, o que era um despautério, mas Moro escutou Bolsonaro avisar: só vai pra STF se fizer o que eu mandar. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro
Bolsonaro. É o mito, é o primeiro, é o maior. Bolsonaro já se derreteu, trava um moro na coleira que não julga nunca mais. Só posso lhe dizer, Bolsonaro agora traz um lobo na coleira, um lobo na coleira, um lobo na coleira que não julga nunca mais. Lobo bobo, lobo bobo, moro bobo, moro bobo. Bom, meus amigos, muito obrigado a todos por assistirem. Muito obrigado a todos por assistirem ao nosso programa vespertino, né? Nosso programa vespertino, li alguns jornais, cantei uma paródia nova e essa foi a minha intenção, meu objetivo nesse programa foi cantar essa paródia nova para vocês, tá bom? Eu volto a qualquer momento, como vocês sabem, sempre que há uma nova notícia, sempre que eu quero conversar com vocês, sempre que tem uma nova paródia, eu volto a ligar o meu celular aqui da TV Sounic em conexão sempre com a TV 247. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.